Oi, 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 tudo bem com você? Vamos dar continuidade à leitura de Provérbios, né? Hoje é dia 15, gente, mas eu ainda estou na leitura do Provérbios 12, tá? Hoje eu vou fazer o 12 e o 13, e amanhã eu faço o 14 e o 15, beleza? E aí a gente fica atualizado. Eu espero que a gente consiga manter essa atualização aí, né? Mas, enfim, a partir do mês que vem a gente já vai ter todos gravados e a gente não precisa ficar esperando. Vamos lá. Provérbios 12, versículo 1. Ah, gente, tem alguns vídeos aí que eu vou falar versículo e falo capítulo, então relevem, viu? Vocês sabem que no dia que eu estiver lendo o capítulo, quando eu falar lá capítulo, é versículo, beleza? Versículo 1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, assim, o grande convite é você entender que a forma que você vê o mundo está na base, está baseado na forma como você enxerga ele. Porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, né? Então, assim, todos os dias, nos capítulos de 1 a 8, a gente teve um convite à sabedoria. Do 9 ao 24 é o ditado dos sábios, e do 25 ao 31 são as características dos nobres, né? Então a gente está no ditado dos sábios, né? Então, no 1, se você tiver uma Bíblia física aí, gente, você grifa o que você vai viver no dia. A Bíblia que eu uso aqui para ler para vocês é a NVI. Eu sei que a tradução dela não é muito boa, mas é uma Bíblia mais simples, né? Eu acho que é mais simples de compreender, beleza? Versículo 2: O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. E no versículo 2 aqui, né, o que que a gente pode tirar, né? Que a gente está sempre nos provérbios, sempre tem um paralelismo, né? Que é entre o tolo e o sábio, né? Então, assim, tudo que a gente escuta aqui é para você saber o que, que tem entre o sábio e o tolo, para você distinguir, né? Esse paralelismo aí. 3. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso, né? Então, se você voltar a alguns capítulos, você vai entender que o conselho da sabedoria é busque a sabedoria todos os dias, como quem busca o ouro e a prata, né? Então, lembrando sempre o que é ser sábio, quais são as características do sábio, né? Amor, fidelidade, sensatez e equilíbrio, né? E o que vai mudar na sua vida é isso, porque isso vai te dar uma direção, né? E esse é o processo da sabedoria, né? Que são aquelas 5 fases lá, né? Conhecimento, entendimento, discernimento, aplicação, e você começa o ciclo da perícia, que é repetir isso todos os dias, e aí você adquire a sabedoria, né? Vamos lá para o versículo 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Então, assim, ele coloca uma característica na boca do justo e do ímpio, pois a sua palavra tem o poder de gerar vida ou de gerar morte, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala, né? No 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Então, o que que sempre ele está falando, né? Que a gente precisa ter raízes profundas, né? Porque sem raízes profundas, você não consegue viver, né? Os ímpios são derrubados. Por que que eles são derrubados? Porque eles não têm raízes profundas, né? Eles criam as suas raízes na rocha, né? Um coração de pedra. E aí eles não conseguem sobreviver, né? Eles são derrubados e desaparecem, né? E
Então, assim, não compare, gente, a sua vida com a vida de outras pessoas, né? Tudo que é falado aqui é que para você viver aquilo que Deus colocou no seu coração, sempre, né? Vamos para o 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Então, aqui ele fala assim da, da profundidade, né, de você ser uma pessoa rasa, né, de você ter uma interpretação profunda e ser quem você é. Não é sobre identidade, é sobre posicionamento, né? Porque o que que ele está falando aqui, né? Melhor é não ser ninguém, não ser uma pessoa conhecida, não ser uma pessoa famosa e ter quem te sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida, né? De nada adianta isso. Vamos lá, onde que eu parei aqui? Vamos no 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Então, assim, que ele fala aqui no 10, né? Que existe o justo e existe o ímpio, sempre o paralelismo ali entre os dois, né? O 11, quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo, né? Então, assim, a terra, gente, ela fala sobre o seu coração, né? Que é você tá que é a sua provisão, né? Então trabalhe o seu coração, suas emoções, porque todo comportamento é materialização das suas emoções. Então, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, né? Então assim, tem que trabalhar a semente, tem que arar a terra, tem que preparar tudo para que você tenha aí essa fartura de alimentos, né? Que é a fartura de alimento é o quê? O conhecimento. E no 12, os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Então, lembra que o justo tem raízes profundas por isso, né? Então, a raiz dele floresce porque são raízes profundas, né? O 13, o mal se enreda no pecado do falar, mas o justo cai nessas dificuldades. 14, do fruto da sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. Gente, grifa aí esse texto aí, né? Do fruto da sua boca o homem se beneficia e o trabalho de sua mão será recompensado, né? Então, assim, grife esse versículo aí, você vai se beneficiar daquilo que você fala, né? Então, não, a nossa boca é aquele ditado que eu já falei aqui, né? Você é escravo do que você fala e senhor do que você fala. Então, você tem que ter cuidado com o que sai da tua boca aí, qual o fruto que está saindo aí da sua boca, né? Vamos lá para o 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Gente, isso aqui é um drive poderoso. Então, assim, o insensato revela de imediato seu aborrecimento. Ou seja, se alguém falou mal de você, se alguém te agrediu, o insensato já vai lá e já revida, já quer brigar, já quer caçar confusão. E o justo não. O justo, o prudente, né? Ele ignora o insulto. Não é sobre mim, é sobre o outro. Quem está falando mal de mim, quem quer me criticar, é problema dele, não é problema meu. Então, acho esse aqui um drive muito poderoso. Então, não é sobre você, é sobre o outro, né? Vamos lá para o 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então, aqui, o Senhor se deleita com quem fala a verdade. Eu vou repetir de novo, que você é escravo do que você fala. Então, ó, usa os dentes aí, ó, para você travar a sua língua, para você escutar mais, né, ouvir mais o outro, né?
porque muitas vezes a gente está ouvindo o outro, mas você não está ouvindo, você está pensando o que que você vai responder. Então comece a ouvir o que o outro está falando e não só chegar e responder. Às vezes o outro está te fazendo uma pergunta, você não está prestando atenção no que ele está te falando, você já está pensando no que você vai responder para ele. Então é sobre isso, é sobre você ouvir o outro, né? Vamos ao 20, qual que eu parei? 21, né? Vou ler do 20 aqui, eu não prestei atenção. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então é isso, né, gente? O deleite do Senhor quando a gente fala a verdade, né? O homem prudente, 23, não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governam, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que preserva da morte. Então, o que você está buscando aí com as suas palavras, com a sua sabedoria? É a vida ou é a morte, né? Então, o que é fazer a justiça? Fazer justiça é fazer a vontade de Deus todos os dias. E essa é a mensagem que eu trouxe hoje para vocês de Provérbios 12. Espero que vocês releiam o capítulo, grife aí, se vocês tiverem Bíblia física, aquilo que você mais gostou, aquilo que te chamou a atenção, e escolha alguma coisa aí para você praticar no dia de hoje, beleza? Um abraço a todos e depois eu volto com o capítulo 13.